projeto bom para o mundo. E o mundo nos odeia, porque nós carregamos a palavra da verdade dentro de nós. Só que uma vez que entrou o pecado, deixou o homem com a forma do mundo. E se o homem pegou a forma do mundo, para Deus ele ficou deformado. Diga, deformado. Se ele pegou a forma do mundo, para Deus ele ficou deformado. Então Deus agora, ele vai ter um plano para trazer uma nova forma para o homem. E qual é a nova forma que Deus traz para o homem? Quem acertar, eu sei lá. Transformação. Transformação. Ou seja, não é uma forma fixa, mas uma forma em transformação. Que não vai ficar estática daquela maneira, mas é assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa perceber, aprender a entender a boa, perfeita, agradável vontade de. Mas interessante que a gente vai ministrando uma palavra, e como nós estamos entrando nesse entendimento, eu comecei a pensar que fatores poderiam ter levado aquela mulher a ficar deformada. Comecei a pensar o que poderia fazer aquela mulher ficar com aquela forma envergada. O que poderia ter deixado aquela mulher envergada? Que as coisas não vão atrofiando no nosso corpo do dia para a noite, né? Vai atrofiando aos poucos, até chegar uma hora que você não consegue mais ter uma outra forma. E aí fica assim, ó. Pode olhar para trás. A Angélica, na semana passada, estava representando a mulher. Deus me pediu para ela representar de novo. A mulher, 18 anos, ela vinha e voltava, entrava na casa do Senhor e saía assim. Quantos anos? 18 anos. Eu comecei a pedir ao Espírito Santo que me revelasse situações que nos deixam assim. Situações que nos fazem ficar assim, deformado, dobrado diante de circunstâncias. Porque as coisas vão acontecendo e eu posso dar um caminho para ela. Eu posso me conformar com ela, ou eu posso dar um outro destino para ela. Quando eu me conformo com o que eu estou vivendo, eu vou pegando Então, uma das coisas que Deus começou a me revelar é que a gente, Diego Luiz Vânia, vai colocando os pesos que a vida vai trazendo, que as situações vão trazendo para nós, a gente vai aceitando esse peso. E aí a gente fica assim, ó. Abre aí, por favor. Carregando alguns pesos no nosso pescoço que nos deixa ficar assim. Um desses pesos, eu quero saber se você está pronto para eu ministrar. Você está pronto? Então faz o seguinte: separa as suas mãos, descruza as suas pernas. Por que descruzar as pernas? Por que separar as mãos? Porque existem pessoas que, quando se manifestam, a primeira coisa que faz é se trancar toda, não dá liberdade. Então você, quando aconteceu aqui uma jovem que eu pedi para soltar os braços, na hora que eu fui orar por ela, ela não conseguia soltar esses dedos, ela ficou parada, o demônio já estava manifestado me olhando. Eu falo assim: se solta, desgruda aí do seu irmão para você ficar livre, para poder ser ministrado. Amém? Quando você deita na mesa de cirurgia, você deita todo dobrado lá? Não, você fica como? O seu irmão, morto. Se não estiver morto, atrapalha.
se você não estiver com uma sedação, se você não estiver com uma anestesia geral, ou a parte que o médico quer mexer, se não for uma anestesia localizada ali, você vai atrapalhar. Então imagina que isso aqui seja pesos que vai se carregando e a gente vai se prostrando diante dos problemas. E uma das coisas, e aí eu queria que você se denunciasse daqui a pouquinho, porque nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Você já percebeu que a gente não está com uma ordem de culto, né? O culto é para Deus e deixa Ele dirigir o culto. Então, eu vou pedir o seguinte, daqui a pouco os pastores que estão aqui, presbíteros, vão vir aqui para frente, e se você se identificar com alguma dessas coisas, você vai se levantar e vai vir aqui para Ele orar você. Ai, quem toca? Ou você vai ficar com vergonha? Hã? Sabe o que acontece quando você chega no hospital e tem que bater um raio-x? Todo mundo vai ver esse raio-x. Toda hora o médico vem e ainda coloca numa luz assim para tudo ficar bem claro do que você tem. Então é melhor ficar claro diante dos santos e do céu. Primeira coisa que eu peguei aqui, ô Angélica, se você ficar cansada, senta aí. A coluna daqui a pouco está atrofiada de verdade. Olha, procrastinação. O que é isso? Hã? Adiar as coisas. Nunca resolve nada. Vai deixando tudo para lá. Vai deixando tudo para depois. Está diante da situação, mas não consegue resolver. Depois eu resolvo. Não, isso daí por quê? Vai dar dor de cabeça, vai mexer na porção de coisa, você sabe que vai mexer e vai doer, aí você prefere procrastinar, deixar para lá. Isso aqui nos faz nos curvar diante das situações. Sabe por quê? Daqui a pouco o negócio virou uma bola de neve, a gente não consegue resolver e quando vê, já está pesado demais. Eu pedi algumas coisas para o Espírito de Deus me revelar. E aí eu fui escrevendo. Tem coisas que é tão comuns, mas se o Senhor falou, porque tem gente aqui assim. Então essa é a primeira. Procrastinação. Eu vou deixando para lá. Eu tenho que resolver um problema com o filho. Mas aí eu vou deixando para lá. No próximo eu falo. Se ele fizer de novo, eu vou pegar ele. Aí eu já falei uma vez, duas vezes, na terceira vez eu vou pegar ele. Passa a quarta, passa a décima e você não faz nada. Quando você não aguenta mais, aí você mata de uma vez. Uma coisa é o marido. A esposa fez o marido, a esposa nunca faz nada, só quem faz é o marido. O marido fez uma coisa que não foi legal, né? Fez uma coisa que não foi legal. Aí a mulher não fala nada, só fica séria. Aí tu já vê que tem alguma coisa diferente. Daqui a pouco acontece outra coisa, ela vai ficando mais séria. Aí você vai vendo que tem alguma coisa, mas ela não chega para falar, ô bem, ô amor, ô bem, o que for. Vamos resolver isso aqui. Olha só, não gostei daquilo que você fez, não. Você falou assim, assim, assim comigo. Não, ela vai deixando. É a primeira coisa. A noite que tu vai procurar, ela diz, Lembra do que tu falou para mim cedo? Não é isso? Então começa uma porção. Chega uma hora que ela explode tudo. Aí o homem fala assim, tu ainda lembra disso? Mas isso foi há 10 anos atrás. Mas já está aqui, ó. É porque tem muita mulher nessa igreja, por isso que ninguém está dando glória. Os homens concordam comigo? Então a gente que vacila, né? Mesma coisa são com os nossos problemas, que tem que sentar para resolver, irmãos. Tem coisa que não adianta fugir, vai te pegar lá na frente. É uma palavra prática para nós. Queremos libertação, mas tem coisas que é uma atitude nossa. Queremos muito que Deus faça tudo. Achamos que impor as mãos sobre as pessoas e falar, sai em nome de Jesus, já vai estar resolvido no outro dia. Mas existem coisas que é do nosso comportamento, e quem tem que mudar somos nós, com a ajuda de Deus sempre. Aleluia. Muito bem.
Então, para procrastinação, eu vou pedir um varão de Deus para vir aqui orar. Fica aqui, pastor Valdo, aqui em pé. Daqui a pouco você vai vir aqui na frente. Vou pegar o outro aqui. Abandono. Isso aqui é uma situação muito interessante. Eu não vou esmiuçar cada situação dessa, não, mas eu quero ministrar sobre cada situação dessa. Irmãos, quantas mulheres sofreram o abandono? Quantas mulheres foram abandonadas? Quantos homens foram abandonados? Quantos filhos foram abandonados? Quando a gente começa a ouvir as histórias das pessoas, e o que eu estou me especializando não é para fazer nada por ninguém, é para saber escutar, só isso. Meu trabalho é saber escutar. Escutar coisas que nem sempre você está dizendo, mas coisas que estão acontecendo. Eu preciso escutar, aprender a escutar. São 5 anos aprendendo a escutar e mais 2 anos depois aprender a escutar. E o que a gente mais tem escutado, tanto na igreja quanto em todo lugar, é sobre abandono. Sobre pessoas que foram abandonadas pelos seus pais, pela sua mãe, pelos seus avós. Que a mulher que já foi abandonada pelos pais e foi abandonada também pelo marido, que foi abandonado, o jovem que foi abandonado pelos seus pais na infância, pelo seu pai. Eu estou conversando com uma adolescente que ela foi abandonada pelo pai com 4 anos de idade. No momento mais difícil da vida dela, ela pegou uma micose de cavalo, que dá na urina do cavalo, que cai todo o pelo do corpo, todo o cabelo, sobrancelha, tudo que é pelo. E o pai passava do lado dela e não olhava nem para ela. Olha só, abandono. E o abandono, ele vira um sentimento. Você sente esse abandono. Talvez na sua vida, ou você reproduza isso de alguma forma, ou de vez em quando bate no seu coração o medo de ser abandonado de novo. Então, muitas pessoas agem de maneira incontrolada com medo de ser abandonado. Às vezes a mãe super protege para não ser abandonada. Às vezes ela sufoca, porque ela sabe o que é ser abandonada. Então ela acaba sufocando. Então não é só para quem foi abandonado. Para quem está com a pessoa que foi abandonada, também acaba sofrendo, porque sente alguma coisa que não é normal. Então abandono é o segundo passo. Eu vou chamar o presbítero Rodijan, por gentileza, para ficar aqui. Segura. Quem está ligado, irmãos? Deixa eu falar com Deus. Deixa eu falar. Muito bem. Terceira coisa. Fuga. Fugir. Diferente de procrastinar. De levar para a barriga. Fuga. É você fugir das situações. Um Jonas que foge. Na hora do confronto, foge. Na hora da responsabilidade, foge. Na hora que precisa assumir o erro, foge. Essa pessoa, ela pode ser vítima disso, porque já aconteceu com ela, mas a situação hoje não importa o que aconteceu lá. Importa que hoje você foge de tudo que é importante na sua vida. Quantos homens fugiram do casamento? Quantas mulheres fugiram do casamento? Quantos pais fogem
dos seus filhos, da sua esposa, da sua casa. E eu quero ministrar sobre fuga. Lembra que Adão, quando comeu daquele fruto, uma coisa que aconteceu com ele foi fugir da presença de Deus. Correu da presença de Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente foge, todos que estão no nosso barco sofrem. Até a tadinha da baleia que estava lá no mar, nadando, procurando o seu caminho, teve que engolir Jonas e ficar com ele 3 dias entalado. Porque quando foge, não só se prejudica, prejudica muita gente. Eu vou chamar aqui para nos ajudar nessa ministração a diaconisa Ledani. Vem cá. Cadê o Marcos? Está cansado, Marcos? Tocou pra caramba, né? Faz o som lá. Solidão. Irmãos, solidão. Quem já sentiu solidão, levanta a mão. O que é sentir solidão? O que é no momento que você está precisando de alguém e não aparece ninguém? Na hora que você mais precisa de uma palavra, não aparece ninguém. Nem o céu fala contigo. E quantas vezes a gente prefere ficar só, porque tem um ditado lá fora que diz o que? Antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado. E quando a gente está só, a nossa visão é limitada. A palavra do Senhor manda que é melhor sermos 2 do que 1. Aleluia! Mas existem pessoas que estão na situação da solidão, não é por escolha, é porque a vida caminhou para isso. Mas eu tenho uma palavra para você que diz assim: o teu Criador é o teu marido. Aleluia! Ele diz em Isaías 54: você não está desamparada, ó filha de Sião. E diz assim também: por um minuto, por um momento, eu te deixei, mas com grande misericórdia eu te atraí. As pessoas, quando estão em solidão, irmãos, ela pensa no pior. Ela pensa na morte. Ela pensa em dar fim nas coisas. Mas eu conheço um, e você também conhece. Ele está bem aqui. Que ele preenche qualquer vazio. Ele muda qualquer quadro de solidão e de sofrimento. Eu quero chamar aqui o evangelista Maria para segurar este peso aqui, que tem sido peso na vida de algumas pessoas aqui. Meu Deus! Feche teus olhos um pouquinho. Santo de Israel! Espírito Santo de Deus vai quebrando toda a resistência. Aleluia! Espírito de Deus, que o teu Espírito comece a revelar, Senhor, de maneira profunda em cada coração. Em nome de Jesus. Deus Santo! Existe uma coisa também chamada compulsão. A compulsão, ela faz você fazer coisas direto e você nem pensa mais no que você está fazendo. E existem vários tipos de compulsão. Compulsão por compras, compulsão por sexo, compulsão pela internet, compulsão de comer, compulsão de pensamento obsessivo, compulsivo. Fica o tempo todo pensando em coisas, não consegue
mudar o seu pensamento, você fica obcecado numa coisa, você não para de pensar naquilo, isso vai virar uma compulsão, porque a compulsão, ela é a execução da obsessão. Você pensa, pensa, pensa e executa. E quantos servos de Deus, quantos homens e mulheres de Deus estão na casa do Senhor, mas são compulsivos. E eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa nos ajudar hoje. Aleluia! Eu queria chamar o diácono Silber. Poderoso, tu és o poderoso. A igreja está ligada, os intercessores clamando ao Senhor. Tu és libertador. Porque hoje alguns pesos vão sair das nossas Em vidas. nome de Jesus. Quem precisa disso? Aleluia. Santo. Irmãos, mágoa é uma das coisas que mais prende, não é crente não, as pessoas. Porque sempre tem alguém fazendo alguma coisa contra a gente. Sempre tem alguém nos magoando. E eu posso segurar isso no meu coração, como eu posso liberar. Aleluia. Eu posso receber a palavra de afronta e gerir essa palavra, como eu posso alimentar esta palavra de afronta. Eu vou falar uma coisa para você. Quem mais nos machuca é quem está do nosso lado. Meu Deus. Quem mais nos magoa é quem está com a gente. Sabe por que conhece? Te conhece. Sabe do que aconteceu com você na sua infância. Sabe daquilo. Lembra de que falam assim, ó, se alguém ficar te encarnando numa coisa, finge que você não liga, porque se eles descobrirem que você fica chateado, não vão parar, não é isso? A pessoa da nossa casa sabe qual é o nosso ponto fraco. Na hora da discussão, ela manda logo primeiro. E tu? Que a vida toda fez isso. A pessoa já estava resolvida, já está em outro nível, mas tem alguém para poder puxar o negócio lá no fundo. E quantas famílias estão sendo destruídas? Tem inimizade dentro de casa, a pessoa não tem paz dentro da sua própria casa, porque sempre tem alguém para falar alguma coisa. E aí, irmãos, se nós formos olhar bem, olharmos para a nossa vida, olhar para a nossa igreja, olhar para nossos parentes, a gente sempre encontra um crente amargurado, um crente com mágoa e outra, crente endemoniado. Já viram o crente endemoniado? Já, vi a opção. Já vi todo mundo, até pastor endemoniado. Como? É porta que é aberta e ele entra. Se não tiver brecha, ele não entra. Tendo brecha, ele entra. Diaconisa Margarete, segura aqui, por favor. Tem mais algum evangelista aí? Só. A Cida quer descer. Eu pergunto para os irmãos: quem não é ansioso, levante a mão. Uma pessoa que não é ansiosa. Quem é ansioso, levanta a mão. Você diz que não levantou a mão, não é nada, né? Irmãos, ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Se você não tiver ansiedade, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ver uma cobra ali, você vai andar normalmente. Quando você fica ansioso, preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Quando você fica ansioso, as suas amígdalas mandam uma informação e libera cortisol no seu sangue. Sabe o que acontece? Os vasos, as vias, as veias da perna, elas se dilatam. Então vem mais sangue se concentra nas pernas para você correr. O organismo se prepara para isso. E por que então a gente fica gelado? Porque saiu grande quantidade de sangue daqui e foi para... Quem sente o soninho depois do almoço? Levanta a mão. Irmãos, a minha vontade é de fazer assim. No domingo eu faço isso.
Eu sento, pego o prato, como, só faço assim com o prato. Só dá tempo de fazer assim com o prato. Eu aproveito no domingo. Tem dia que quando eu consigo correr, ainda eu tô com cochilete de vir para o culto para eu poder chegar aqui mais animado, mas na maioria das vezes não dá. Mas por que eu sinto sono depois da comida? É espiritual, irmão? Porque para o meu intestino funcionar mais, sai um pouquinho de sangue da minha cabeça, vem para o meu intestino e então me dá uma sonolência. Por isso, se eu não sinto isso, eu estou com um problema. Está tendo tiro. O que me faz andar em estado de alerta? Ansiedade. Então, minha mão vai ficar fria? Vai. Eu vou suar? Vou. Mas as minhas pernas estão prontas para correr. Só que quando passa essa situação, as coisas têm que voltar ao normal, né? Se não volta ao normal, então essa ansiedade vai se multiplicando. E vai sendo liberado GABAérgico no seu corpo, dando força para você sempre estar em ansiedade. E aí você não consegue mais respirar normal, da hiperventilação. Então você pensa... Quantos crentes assim, irmãos, diante do problema? Quantos crentes chegam na casa do Senhor já, Senhor, não aguento mais, Senhor, não dá mais. Ele não consegue orar, não consegue buscar. Senhor, eu vou dar um troço, Senhor, eu vou dar um ataque do coração. Aí o Senhor diz assim: não andeis ansiosos. Olha a ordem que Ele dá. Meu Deus! Ele é que deu uma ordem para a ansiedade. Então não vai adiantar eu colocar a mão na cabeça do Senhor e falar assim: ansiedade, saia! Ele deu uma ordem para a pessoa. Porque tem coisas que Deus dá ordem para o espírito que está na pessoa. Mas tem coisas que Deus dá ordem para a pessoa. E Ele deu ordem para a pessoa. Não andeis ansiosos pelo que é vez de comer e de vestir. Aí o que Ele diz? Olhai para as aves do céu. Tira o olho do problema. Diga isso para o seu irmão. Aleluia. Aqui, evangelista Cida, segura aqui. Quando você vier ministrar, não é que a gente vai mandar a ansiedade sair, não. Nós vamos pedir a Deus para te ajudar. Amém, irmãos? E o último, rejeição. Rejeição é... Você sente a rejeição. E quando é que você sente a rejeição? Alguma mãe aqui... Tem mãe, não vou perguntar para não expor, mas... Vou perguntar. Vou expor. Qual era a mãe aqui que não conhecia Jesus e tal, e quando estava grávida, fumava? Levanta a mão. Fumou. Bebia.